Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Life Outside BR. No vídeo de hoje eu vou continuar falando um pouco sobre o tema de trabalho. Inclusive, para quem não viu esse último vídeo que eu vou deixar aqui no card, eu recomendo ver, porque esse vídeo aqui é basicamente uma continuação. É um tema que todo mundo vive me perguntando, então eu resolvi trazer mais um pouco de informações. E hoje, trazer um pouco para vocês, contar um pouco como foi o processo e compartilhar umas dicas de como eu consegui esse trabalho aqui na Dinamarca. Primeiro eu tenho que dizer que cada processo é único e é impossível a gente ficar se comparando o tempo inteiro com outras pessoas. Então, cuidado, quando você escutar aqui o meu relato, não tente se comparar, realmente as coisas são diferentes. O meu processo especificamente foi bem diferente do que eu acho que da maioria das pessoas, mas ainda assim eu acho que alguma coisa aqui pode te ajudar aí na sua caminhada. Bem, no último vídeo, conforme eu falei para vocês, eu mostrei um pouco eu compartilhei um pouco, na verdade, com vocês sobre como nasceu essa intenção, essa vontade de trabalhar fora, né? E eu contei toda a história até o momento que chegou ali. E agora nesse vídeo de hoje eu acho que mostrar um pouco também como foi o meu processo e o que as coisas que eu fiz e como daquela vontade nasceu todas essas ações para chegarem até aqui. Eu acho que hoje, se você está vendo esse vídeo aqui, talvez você esteja aí meio triste, meio infeliz com o seu dia a dia no trabalho e tudo mais, talvez querendo desbravar novas aventuras e tudo mais. Era como eu me sentia também. Às vezes eu não estava tão feliz ali com o trabalho, não estava tão contente. E eu queria saber o que mais tinha no mundo aí para me oferecer. Como eu falei no outro vídeo, depois que eu fiz o intercâmbio, essa vontade só cresceu. E aí foi então que eu comecei a me dedicar ao processo de procurar vagas fora do país, né? Isso começou lá para 2019 e tudo mais. Ali eu já estava começando a entender como que funcionava. E quando eu descobri que na empresa que eu trabalhava tinha essa oportunidade, foi quando eu realmente falei, cara, eu acho que eu posso ligar uma coisa na outra. E a verdade é que hoje em dia, né, estando no Brasil, por mais que você tente fazer uma renda extra, né, buscar outros negócios e tudo mais, você consegue, né? Mas ainda assim você sabe que ter oportunidade de trabalhar fora é uma coisa diferente, é uma coisa que vai agregar não só experiência de trabalho, mas experiência de vida e pode transformar a sua realidade. E eu acho que por isso que o processo é tão complexo, tão difícil de você passar e custa muito, né, você ter esses sonhos. E para quem, né, tem uma origem humilde, como é o meu caso, assim, eu nunca passei fome nem nada do tipo, tenho uma família que me apoia em tudo que eu fiz, mas ainda assim também a gente nunca teve nada para esbanjar, éramos uma família muito simples. Então, você conseguir essa conquista de trabalhar fora é algo muito, muito diferente. É algo realmente que dá muito orgulho, mas o processo é duplamente difícil. E aí eu acho que vale o primeiro passo que eu falaria é que você identifique os seus valores nessa busca de empresa fora do país ou de trabalho fora do país. Assim, o que é importante para você? O que você considera importante no seu dia a dia? Quais são as coisas que carregam, né, a sua honestidade, a sua ética? Então, a sua família é importante para você, o relacionamento é importante para você, o dinheiro é importante para você, o sucesso, o status, que seja. Assim, não vou julgar que cada um tem as suas prioridades, mas eu acho isso importante porque isso está ligado diretamente à escolha do lugar onde você vai morar. Porque dependendo de onde você for morar, você vai ter que tomar algumas decisões nesse sentido que talvez não vão te favorecer. Então, realmente veja quais são os seus princípios. Eu vou dar um exemplo básico aqui, né? Se você gosta, por exemplo, de atividade física, né? Pô, então veja bem o país que você vai morar, né? Se é um país que é um pouco mais consumista e tudo mais e vai te levar para uma vertente ali de gastar mais tempo comprando coisas do que realmente vivendo a sua vida ao ar livre e tal, aproveitando. Se é um lugar muito frio, se é um lugar muito quente, tudo isso influencia no seu estilo de vida ali, no dia a dia, no custo de vida. Então, assim,
Todas as escolhas que você faz e identificar os seus valores é importante por causa disso, porque no futuro tem uma consequência. E escolher o lugar que você vai é a parte essencial e principal do seu plano de trabalhar fora. O segundo ponto é identifique se na sua empresa você tem a oportunidade de trabalhar fora, como foi o meu caso. Né? Para quem não sabe, eu trabalho na Maersk e na própria Maersk tem a oportunidade de você ser expatriado pela própria empresa. Eu sei que isso não é exclusividade da Maersk, várias outras empresas, tanto do ramo logístico, né, de navegação, como é a Maersk, mas de outras vertentes, por exemplo, a Novo Nordisk, que é aqui da Dinamarca que eu conheço, tem empresas da Holanda também que fazem isso, o próprio Estados Unidos e tudo mais, é tudo um pouco mais complicado, mas tem também. Então, assim, verifique se você tem essa oportunidade pela empresa, porque eu te digo que aí já é meio caminho andado. Você estando na empresa, é muito mais fácil você conseguir se locomover, porque você tem a oportunidade de falar com pessoas que já tiveram essa experiência. Mas se não for o seu caso, a procura começa. Eu recomendo muito o LinkedIn para procurar as vagas de emprego. Eu acho que é um dos lugares que mais tem opções e você pode sempre contatar ali o recrutador, pessoas que trabalham naquela empresa para tentar entender como funciona. Eu acho muito, muito importante você entender o processo de visto daquele país que você tem como objetivo. Acho que você conhecer as regras básicas ali, burocráticas para cada situação é muito importante, porque tem lugares que são realmente bem difíceis, então veja se vale a pena todo esse esforço. Tem lugares que são mais simples, tem lugares que você só pode ir depois que você tem a carta de aceitação, como é o caso da Dinamarca, por exemplo. Então veja com bastante atenção essa questão dos vistos de cada país. Uma segunda dica que eu dou é crie documentos de suporte. Que é isso, Jorge? Eu tenho como mania, vamos dizer assim, criar documentos no meu Drive aqui ou no computador, no Word, no Excel, enfim, que seja, para você colocar os detalhes do seu plano. Então, eu tinha uma época que eu tinha as vagas que eu me aplicava, qual era a posição, qual que era o país, qual era a descrição, qual era o nível de trabalho, né? Então, para facilitar ali, quais as características, o perfil daquela vaga que estava pedindo. E também, acho que essa é uma dica que para mim foi muito valiosa. Eu criei um relatório, um diário de entrevista. Essa dica eu gosto muito, porque eu fiz e deu muito certo, que eu criei um documento onde eu coloco as principais perguntas de entrevista, as mais conhecidas que a gente já sabe, mas também as que eu já aprendi durante os processos que eu tinha feito. E eu criava para essas perguntas umas 2 ou 3 respostas, mais ou menos, variando ali de acordo com a vaga, com o perfil da vaga e tudo mais. Então, toda vez que eu tinha entrevista, eu ia lá, revisitava essas perguntas, trocava as características e as habilidades das minhas perguntas e das minhas respostas, e eu ia fazendo uma cópia daquilo, até que chegou um dia que eu tinha um documento assim monstruoso, com várias e várias perguntas e respostas ali, que me ajudavam muito. Eu acho que um método também, uma dica para entrevista aí, é você adotar um método que fala chamado STAR, né? Que eu vou até ler aqui que eu fiz umas anotações, que nada mais é do que a situation, o S é de situation, situação, o T é de task, das tarefas, o A é de action e o R é de resultado. Então, basicamente, é você, quando for dar uma resposta, você colocar em que situação é aquilo, o ambiente que aquilo está envolto, quais as tarefas que foram executadas naquela resposta, né? Quais as ações a partir daquelas tarefas e os resultados obtidos através daquelas tarefas. Eu acho que é uma dica muito legal. Eu peguei essa dica no YouTube com um cara que fala sobre entrevistas. Então, eu acho que vale a pena você fazer esse diário e anotar, tentar manter suas respostas nesse padrão também. Dica número 3 é sempre, sempre peça feedback. Mesmo se for um resultado negativo da sua entrevista e até se for um positivo, para você saber como que você conquistou aquele entrevistador. Faça uma autoanálise também depois de cada entrevista que você fizer, cada conversa que você tiver, porque é importante você, primeiro de tudo, você se avaliar, se dar uma nota. Eu muitas vezes já fiz entrevistas que quando eu terminei eu falei, nossa, hoje eu não fui bem, não achei que eu me desempenhei tanto. E outras eu falei, nossa, hoje eu fui bem. E realmente, assim,
muitas das vezes a sua própria análise já te tira um caminhão de dúvidas e te tira aquele peso nos ombros para você ficar mais tranquilo, você sendo honesto com você mesmo, né? E o feedback é sempre muito importante. Eu acho que você tem que insistir. Se o recrutador às vezes não quer te fornecer ou está demorando muito, mas peça para ele assim, por que, né, o que eu posso melhorar, quais os pontos que eu poderia melhorar, né, onde que eu não fui bem, para você anotar e você poder estudar, trabalhar para a próxima entrevista. Bem, quarto ponto, né, pensando em quem quer trabalhar fora, talvez seja o idioma, e eu vou falar particularmente do inglês. E é um capítulo à parte, porque o idioma é um tabu, né? O inglês principalmente é um tabu para muita gente no Brasil. Existem muitas pessoas que não têm nem acesso a aprender esse idioma. Os cursos pagos, eles não são baratos. Então você tem que realmente botar muito esforço no aprendizado e vai muito de você, porque até os cursos que são pagos nem sempre são tão bons, de tão alta qualidade. Eu estudei na Wizard, não estou fazendo propaganda da Wizard aqui, mas eu não me arrependo. Eu fiz 7 anos de Wizard e eu gostei muito do curso, mas não foi a única coisa que eu fiz. Eu também estudei por alguns anos com um professor particular para aprimorar. E eu acho que uma dica que ajuda muito é você fazer um inglês voltado para business ou fazer pelo menos algumas práticas de entrevista. Me ajudou bastante, porque assim, uma coisa é você ter a conversa do dia a dia, aquele vocabulário que você vai para o aeroporto, vai para a viagem e tudo mais, você consegue se comunicar, ótimo, é muito legal que você saiba isso também, porque no dia a dia, esse vocabulário é o que vai te ajudar a trocar com seus colegas de trabalho e tal. Mas a verdade é que ali, antes da entrevista, né, na hora da entrevista, o que vale muito é realmente você saber se expressar de maneira coerente, coesa, né? Então realmente saber resumir e concluir as suas ideias com clareza. Principalmente se vocês estiverem trabalhando aqui na Europa, né, estiverem aplicando para vagas aqui na Europa, posso dizer que as pessoas são um pouco mais diretas, um pouco mais frias, então não tem muito aquele rodeio e você tem que aprender a se expressar dessa maneira também. Então fazer aulas voltadas para isso ajuda muito. E eu acho que o ponto mais importante para mim, e eu sei que isso é muito difícil para algumas pessoas, o inglês é você perder a vergonha. Acho que mais do que você aprender, falar que é fluente, isso e aquilo, eu particularmente estudei há muitos anos, falo todo dia inglês agora aqui, e ainda assim eu tenho dificuldades. Às vezes eu erro a palavra, às vezes eu erro a frase, às vezes escrevo errado. Você não treina muito a escrita, então você acaba perdendo um pouco a prática. A leitura, às vezes, você sabe um pouco mais, mas eu acho que o mais importante para mim, por exemplo, em todo esse processo de aprendizado, foi nunca ter vergonha de falar. Eu falo, mesmo que tiver que falar errado, eu falo. Se tiver que apresentar uma reunião, eu apresento. Não importa qual é a situação, tendo a oportunidade de eu falar inglês, eu aproveito ela, porque foram essas oportunidades ao longo do tempo que me fizeram aperfeiçoar cada vez mais o idioma. Então a minha dica é essa. Eu sei que é difícil para algumas pessoas, mas o primeiro passo do inglês, até antes de falar, um bom professor, um bom curso e tudo mais, tente quebrar o medo de falar em público. Seja em inglês, seja em português. Se você não tem medo de falar em público em português, então supere esse medo primeiro. Faz um treinamento ali para falar em público. Né? Se você faz terapia, tem psicóloga, trabalhe isso com a sua psicóloga, porque esse vai ser o ponto principal para você destravar no inglês depois. Se você chegou no momento que você recebeu a proposta, vem aí o passo número 5, que é analisar tudo com muito, muito, muito carinho e muito detalhe, muita atenção aos detalhes. Falo isso porque, por exemplo, na minha empresa, esse ano rolou lá um problema com a questão das moradias temporárias de quem veio expatriado. Então tinha uma regra lá que você tinha que pagar os impostos sobre o valor que a empresa ia pagar daquela moradia. Isso deu uma baita de uma confusão. E isso pode acontecer não só na minha empresa, como em todas as empresas. Então, fica atento às letras miúdas do contrato, o que realmente diz. Por exemplo, a minha empresa, eu tenho um tempo para ficar aqui, obrigatoriamente. Se eu ficar menos do que esse tempo, eu tenho que devolver uma parte do dinheiro para a empresa. Tem empresas que põem várias regras nesse sentido, né? Então, de te indenizar ou de você ter que indenizar a empresa, dependendo do período. Fica atento à questão que eu já falei, dos benefícios que você tem do governo, porque isso vai de acordo com o seu tipo de visto. O local que você vai morar, a cidade, qual é o custo de vida, como a forma de se locomover. Então, assim,
muito importante você ficar atento a todos os detalhes antes de tomar a decisão, que provavelmente vai ser uma das decisões mais importantes da sua vida. Mas se você chegou nesse passo, parabéns pela sua conquista. Bem, aqui, dando uma de coach, mas sem ser coach, que não sou, eu acho que muitas pessoas vão se perguntar se estão prontas, né? Para fazer essa mudança, para buscar e tudo mais. E eu falo para vocês, pessoal, não existe pronto. Eu acho que existem momentos da vida que você tem que entender o que é prioridade para você, e existem momentos da vida que você vai saber se você está mais apto a fazer tal coisa ou não. Mas pronto, 100% pronto, nunca vai existir. Eu não me considerava pronto quando eu comecei a pesquisar a vaga, eu não me considerava pronto quando eu apliquei para minha primeira entrevista. Então, assim, você vai ter que buscar realmente ali o equilíbrio e entender quais são as prioridades na sua vida, né? O que é mais importante naquele momento. Mudar de país, mudar de emprego, de carreira, não é fácil. Exige um esforço muito grande, deixar sua família e toda a saudade que isso traz. É um esforço diário, é uma luta contínua para você ali, sabe, tentar resistir e você sabe que você tem os seus objetivos e tudo mais. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito confiante, né, em mim mesmo. Eu acho que eu sempre acreditei no meu potencial e eu acho que é isso que eu desejo para todo mundo, que vocês acreditem que isso é possível. Não importa de onde você veio, se você é de uma família muito humilde, se você veio da favela, da comunidade, seja lá como queira chamar, ou se não, você também tem uma vida boa, tem uma família que te apoia e tudo mais. Não importa a sua realidade, óbvio que para alguns vai ser mais difícil, para outros vai ser mais fácil. E a vida é assim para tudo. Então, eu acho que realmente não existe pronto. Eu acho que você tem que colocar a sua cara ali para valer, né? Realmente investir em você, estudar. Eu acho que o estudo mudou a minha vida. Eu realmente sou uma pessoa que gosta de estudar. Sempre estudei e sempre pensando nesses objetivos e tudo mais. Então, não pare de estudar, estude o inglês, estude outras coisas, outras ferramentas que possam te ajudar na sua área de trabalho, tire certificações, é importante. O estudo formal ainda tem um peso ainda bastante no currículo, nas entrevistas, mas é claro que a prática no dia a dia é o que vai determinar o seu sucesso no trabalho. Mas tenha em mente de que não existe 100% pronto e é você que define o momento que você está apto a fazer alguma coisa ou não. E você tem que dar sempre o primeiro passo. Então, aquela vaga que você sempre quis aplicar, mas ficou com medo porque você achava que não tinha todas as qualificações, aplica. Vai que você é chamado para entrevista, vai que você vai bem na entrevista. E se você não tiver todas as qualificações, tudo bem também. Você vai aprendendo conforme for passando os dias. E o importante é você se manter dedicado, esforçado, porque aí não tem jeito de dar errado. Você mantendo o seu esforço com o seu talento, juntando todas essas coisas, mais a oportunidade, mais a sua força de vontade, com certeza você vai conseguir ter sucesso em qualquer oportunidade que você aplicar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um desabafo também, compartilhar um pouco com vocês como foi do meu processo. Eu espero trazer alguns vídeos com dicas mais específicas, talvez trazendo até alguns detalhes, alguns exemplos aqui para vocês. Mas obrigado por ficarem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.